Olá pessoal, então essa é a explicação sobre o design esperado da segunda prova de LEDA de 2018.1, tá certo? Em que nós tínhamos aí uma linked list que era especial, que tinha esse método de swap para fazer o swap dos elementos 1 e 2. E os casos aqui a considerar, se nenhum dos elementos pertencia à lista, então nenhuma modificação é feita. Tá? O importante era vocês seguirem essas restrições daqui, que impactam o design também do algoritmo. Tá? Você pode assumir que a lista não possui elementos duplicados, para simplificar. Tá? Você não pode usar estruturas auxiliares de coleção para sair copiando os elementos da lista para uma estrutura e aí trabalhar de forma mais fácil com coisas prontas. Tá? O uso dos métodos size, insert, search e remove da lista está proibido. Não só o uso desses métodos estritamente, mas métodos auxiliares que vocês implementem que simulem esses métodos daqui, façam da mesma coisa, também não faz sentido. Tá? Sua implementação deve resolver o problema varrendo a lista apenas uma vez, certo? Não necessariamente no mesmo laço, certo? E não pode ter laços alinhados. A ideia é dar uma passagem no máximo pela lista para resolver isso. Tá? Então, vamos ver como é que seria o design esperado. Então, está aqui uma lista, um método swap entre esses dois elementos. A primeira coisa que eu preciso fazer, tá, seria varrer uma técnica, né, seria varrer essa lista apenas uma vez e detectar onde estão os elementos E1 e E2 dentro dessa lista. Tá? Então, a ideia seria ir iterando com esse cara daí auxiliar e à medida que eu vou encontrando, eu vou guardando. O elemento E1 está aqui, certo? Continuo iterando, o elemento E2 está aí. Achei, não preciso mais varrer a lista, achei a ocorrência dos dois elementos, tá? Então, eu paro aqui e vou me concentrar simplesmente em mudar a posição, que pode ser uma mudança de conteúdo desses dois elementos daí, entre E1 e E2, fazer uma troca, tá? Então, essa era a abordagem mais simples e direta. Você já poderia começar também com os apontadores E1 e E2, caminhando no laço, e à medida que forem encontrando, esse E1 e E2 paravam nas posições em que eles tinham que ficar. Tá? Então, isso gerava uma variável a menos, tá? Uma variável local a menos. Teve gente que usou também soluções, solução baseada em diversas variáveis, tá? Complicou aí o laço, poderia ser bem simples isso daí, tá? Mas teve aí, de qualquer forma, uma pontuação parcial. Tá? O próximo método seria esse método daqui, pegar o késimo elemento a partir do fim, tá certo? Com a restrição de que eu não poderia utilizar a estrutura auxiliar, certo? O uso do método size, certo? Ou de métodos que sejam a mesma coisa desses daqui também não faz sentido, tá? E a implementação deve resolver com no máximo uma passagem no array também, não só no mesmo laço, não necessariamente no mesmo laço, tá certo? Então, uma ideia para pegar o késimo elemento a partir do fim veja que se eu usasse o size, eu saberia o tamanho da lista e sabendo qual é o késimo elemento, eu iterava n-k, certo? Para poder resolver meu problema e pegar o késimo elemento a partir do fim. Tá? Só que o método size da lista, ele já varre a lista uma vez, tá certo? Então isso daí já feria a restrição. A ideia para poder resolver esses problemas seria, eu vou utilizar aqui um auxiliar, tá certo? Vou iterar k vezes a partir do head, e aí eu vou ter, nessa k iteração, eu vou ter o auxiliar aqui apontando para um cara que está a distância k do head, certo? Perfeito. Depois disso daí, eu precisaria criar, certo? Um apontador para o késimo cara que está a uma distância k desse cara daqui auxiliar e ir varrendo com os dois, tá certo? O restante do array daqui dessa posição até o fim, até que o auxiliar atinja o último nó, tá certo? Ou seja, se eu chegar aqui e aplicar n-k iterações, trazendo o késimo e o auxiliar, quando o auxiliar atingir o último elemento da lista, você tem que retornar simplesmente esse késimo elemento daqui. Tá? Então, esse era o design esperado, tá, pessoal? Qualquer outro design que fugiu disso e não respeitou, respeitou as restrições, vai ter, mesmo assim, uma pontuação parcial, ok? As restrições teriam que ser respeitadas de qualquer jeito, ok, pessoal?